Portal Holístico TV, rede de comunicação de ensino à distância, a união entre ciência e espiritualidade, todo o conhecimento do universo ao alcance do seu computador. Saúdo os nossos telespectadores, os cyberespectadoras. Vamos falar hoje sobre um tema bem atual, a questão das mudanças climáticas. Hoje em dia está em moda falar sobre aquecimento global, sobre essas questões que geralmente em alguns provoca medo, questões apocalípticas, fim do mundo, catástrofes. Todas essas coisas, né, têm mais de um ângulo de interpretação, de acordo com o grau de consciência de cada um e a forma de enxergar o mundo. Nós podemos constatar que realmente o clima, o tempo, está diferenciado de como era antigamente. Costumo dizer que não se faz mais tempo como antigamente. As estações, não fica difícil saber em que estação estamos apenas pelo calendário. O ser humano conseguiu influenciar o clima muito mais a nível regional do que a nível global. Porque ao mesmo tempo em que alguns lugares tem seca, tem calor excessivo, em outros está caindo neve no deserto. Existe a corrente oficial, que se reúne, o COP, que trabalha na hipótese do aquecimento global. Essa hipótese é baseada em alguns fatores, como as medidas de gelo, programas de computador, que simulam um cenário futuro, e medidores de temperatura, principalmente baseados a concentração maior deles está nos Estados Unidos. Alguns desses sensores próximos a fontes de calor, porque as cidades foram crescendo, esses sensores que estavam longe da cidade foram engolidos e não foi feito um upgrade, uma reavaliação da fidedignidade dessas informações. E esses sensores, praticamente todos, estão em terra, não é contabilizado a temperatura do mar. Essa linha considera que o planeta está esquentando, que os geleiros derretendo, o mar subindo. Agora existe outra linha, são chamados céticos, que questionam esses fundamentos teóricos da linha do aquecimento global, mostrando que há coisas cíclicas, que o planeta já passou em outros períodos por momentos de calor, inclusive maior do que estamos passando agora, que sempre nesses períodos de calor houve progresso, desenvolvimento da humanidade. E existem ciclos. O Sol, por exemplo, de 11 em 11 anos, muda a polaridade. Isso influi na temperatura do oceano. A temperatura do oceano determina, também tem um ciclo similar de 11 anos, determina El Niño, La Niña, conforme lá está quente ou frio. Existem vários outros fatores que não são nem contabilizados por uma linha ou por outra. Por exemplo, como o HAARP, que é um conjunto de antenas que existe nos Estados Unidos, no Alasca, e que trabalha com o aquecimento da ionosfera. A HAARP é uma arma de controle climático. A HAARP pode produzir, em conjunto com os chemtrails, furacões, tempestades, secas, enchentes, tsunamis, terremotos,
seja, os extremos climáticos. Sempre peço que evitem acreditar no que eu estou dizendo. Procurem, pesquise, geoengenharia, chemtrails, astroquímicos, HAARP. Existe bastante, com exceção do site do próprio HAARP, né, todos os outros vão falar mal disso. Existe bastante material na internet. Pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Assim como o lado escuro da força tem capacidade de produzir desastres climáticos, o lado luminoso da força também é capaz de controlar os elementos, terra, água, ar e fogo, de forma benéfica, saudável, para reequilibrar os desequilíbrios provocados, antropogênicos, provocados pelos desmatamentos, pela poluição, pela destruição das matas ciliares, pelo processo de desertificação, acidificação da terra, uso de agrotóxicos transgênicos, as emissões da rede de eletrificação, as micro-ondas celulares, antenas espalhadas por todo o planeta. Enfim, todas essas coisas refletem no microclima. Por exemplo, nós podemos fazer chover. Como se faz chover? A chuva é feita de água. A água é feita de hidrogênio e oxigênio, H2O. Nos locais que estão mais secos, menos chuva, a terra tem a tendência de ficar mais ácida. Acidez se mede em pH. pH quer dizer potencial de hidrogênio. Isso quer dizer, quanto mais seca, mais ácida, mais hidrogênio, íons positivos de hidrogênio, tem disponível no solo. O oxigênio, 20% da atmosfera é feito de oxigênio e 80% do solo é feito de hidrogênio. Então, os elementos básicos para produzir água tem no solo e tem na atmosfera. Qualquer lugar que tenha solo e atmosfera, nós podemos reunir os elementos que constituem a água e criá-la. Assim como é feito numa pilha combustível, né? Se usa hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade, calor e água. Então, quando nós, ou através de equipamentos, ou através do poder mental, sintonizamos, nós vivemos num universo frequencial. A frequência é a chave de todas as portas do universo. Então, quando nós elevamos a frequência do hidrogênio a ponto que ele se desprenda do solo, das composições de que ele faz parte, naturalmente o hidrogênio levita, né, que é um gás mais leve da tabela periódica. O ar estando ionizado negativamente, onde está o oxigênio, naturalmente o hidrogênio que está levitando e ascensionando vai começar a se unir com o oxigênio, formando partículas de água em estado de vapor. E quando acontece essa união, assim como na pilha combustível, gera calor, gera eletricidade e gera água. O calor provoca uma ascensão adiabática. Adiabática quer dizer que começa esse vapor da água a ascensionar, e à medida que vai ascensionando, vai diminuindo a temperatura. A energia produzida produz uma reação em cadeia, produção geométrica, como se fosse uma explosão, fazendo com que a quantidade de partículas de água vá aumentando. Cada vez mais hidrogênios e oxigênios vão se encontrando, formando água, vapor, elevando a temperatura. O que faz? Provoca essa ascensão, e à medida que vai subindo essas partículas de água em estado de vapor, elas vão perdendo temperatura. Então, à medida que se reúne, baixa a temperatura, com umidade,
vai também baixando a pressão. Quando baixa a pressão atmosférica, as nuvens e os ventos se deslocam de onde há mais pressão para onde há menos pressão. Então, e no momento que essas nuvens que são atraídas encontram a água que está sendo produzida e que está subindo, há uma pororoca celeste, né, pela união desses dois tipos de água, e uma precipitação, então, provocando chuva. Então, esse conhecimento é, desde os tempos imemoriais, os xamãs, os pajés, a dança da chuva, né? Atualmente existem várias pessoas no planeta que trabalham com isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a Fundação Cacique Cauda Coral, e outras pessoas independentes ou em grupos, né, que colaboram positivamente, construtivamente para melhorar o clima do planeta. A chuva é apenas um exemplo mais simples, porque não adianta falar em clima global se a coisa mais próxima que tem de nós, que é a chuva, da qual dependemos para a agricultura, para a saúde, para manter a temperatura, para a umidade, estiver fora do nosso controle. Cada um de nós pode colaborar positivamente para melhorar o clima, tanto nas atitudes mais simples, mais corriqueiras, como separar o lixo, como economizar água, economizar energia, fazer um uso consciente, evitar o desperdício, quanto através do nosso próprio pensamento. Por exemplo, quando a maioria da população acha que quando não chove é tempo bom, nós temos que questionar, tempo bom para quem? Se não chove, não há a irrigação natural de plantação, houver seca, isso acaba afetando todos os seres. Então nós temos que fazer uma readequação da nossa forma de pensamento, entender que o que deveria ser evitado são os extremos climáticos, as enchentes, as secas. Num sistema natural equilibrado, a chuva, de uma forma saudável, não destrutiva, é importante para a vida, para todos os ecossistemas e os seres viventes. Agora nós estamos no mês de setembro de 2015 e há algumas previsões na internet da possibilidade da Terra ser atingida por um asteroide. Essas previsões, boa parte delas está baseada em coisas materiais, trajetória dos astros. Isso é um dos fatores, né? Assim como o processo de concepção. Um casal sempre precisa de 3 fatores para que qualquer coisa aconteça nesse universo que nós estamos. Um casal, homem e mulher, por exemplo, não são suficientes para gerar uma criança, se não houver um espírito disposto a reencarnar. Então, qualquer fenômeno precisa sempre de uma causa material, uma causa energética e as condições circunstanciais para que ele se manifeste. A Terra só vai ser atingida por um meteoro, uma catástrofe, se houver uma massa crítica de seres que estão sintonizados nisso. E essa sintonia não precisa ser consciente e voluntária. Quando as pessoas têm medo das coisas, elas criam uma energia, uma frequência que atrai essas mesmas coisas que elas têm medo. A lei da atração diz o seguinte: qualquer coisa que nós pensamos repetidamente, independente de ser boa ou ser ruim, de nós querermos ou não querermos, nós atraímos. Se houver uma massa crítica de seres com medo é uma espécie de oração ao contrário, de cabeça para baixo.
ela atrai aquilo do que nós temos medo. Se você ficar com medo na frente do cachorro, o cachorro vai lhe morder. Então, quando há um pânico coletivo, né, um medo de alguma coisa em especial, esse próprio pânico ou medo acaba atraindo essa circunstância. Paralelamente a essa previsão de a Terra ser atingida por um asteroide, existem previsões de um salto quântico de consciência, de ascensão coletiva, de elevação do padrão vibratório do planeta. Então, qual seria a melhor forma de o lado escuro da força evitar que uma quantidade suficiente de pessoas, uma massa crítica, possa elevar o seu padrão vibratório? É propagar o medo, pois o medo baixa a frequência vibratória e mesmo tendo as frequências disponíveis no universo, né, os setores de Foz, estamos entrando na área de Aquários, saindo do período de quarentena, transmigrando da terceira para a quinta dimensão, um planeta de provas e expiações para períodos de regeneração, enfim, as crianças índias, os cristais, arco-íris, diamante chegando no planeta, as profecias do arco-íris, enfim, toda essa quantidade de fatores positivos disponíveis, se as pessoas não estiverem receptivas e vibrando numa frequência adequada, elas ficarão impossibilitadas de aproveitar todo esse manancial de maravilhas que o universo está nos oferecendo. Então, quando há previsões de catástrofes, as pessoas também pensam em procurar um lugar seguro, pois a hierarquia fala que não existe lugar seguro para aqueles que estão preparados, da mesma forma que não existe lugar inseguro para aqueles que estiverem preparados. Quando nós estamos em sintonia, sincronia e sinergia com a nossa divindade interna, com o universo, vivendo aqui agora, nós somos intuídos para tomar as melhores atitudes, nos momentos certos, escolher as companhias certas. É tudo uma questão de sintonia, de seguir a nossa intuição, estar aberto para as mensagens e os sinais que o universo nos proporciona e evitar de ter medo, porque o medo, outra explicação do medo, é a ilusão da desconexão com a divindade. Se nós estamos segurando na mão do nosso pai, da nossa mãe, a criança se sente segura. Se nós temos consciência de que estamos conectados com Deus, ameaça nenhuma a nível material é suficiente para nos colocar medo. É quando alimentamos essa ilusão da desconexão no universo que o medo se manifesta. Então, cada um de nós é responsável por tudo aquilo que acontece no nosso universo, em maior ou menor grau. Quanto maior o nosso grau de consciência, maior o nosso grau de responsabilidade.